Olá a todos! Hoje, dia 12 de abril, quarta-feira, estamos começando mais um Empower Connection. Fizemos um pequeno recesso na Semana Santa. Estamos aqui de volta, eu, Rogério Schmidt, falando de São Paulo, e a Vera Galante, lá de Brasília. Vera, tudo bem? Tudo bem por aqui, Rogério, com bastante notícia essa semana, né? Mas antes de continuar, vou roubar sua fala. A gente pede para vocês que não assinam o canal ainda para assinarem o canal, deixem seus likes, comentários, ativa o sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo, não é, Rogério? Nossa Já, pauta hoje. esse já é o Diga. nono episódio da quarta Isso, temporada. Já temos isso. Tem mais conteúdo do que muita série aí que a gente está acostumado a assistir que não chegam na quarta temporada, né, Vera? E na verdade, modéstia à parte, o conteúdo não nos falta, né, Rogério? A gente sempre tem o que falar. Eu acho que É, que chegamos à quarta temporada bem, muito bem. é. E essa semana, né, que a gente retoma aqui o nosso programa, foi a semana também que o governo Lula completou aí os seus primeiros 100 dias, né, que é aquele número simbólico aí, É, para se fazer um primeiro balanço dos novos governos, né? E você quer comentar alguma coisa, Vera, sobre esses primeiros 100 dias do Lula? os primeiros 100 dias do Lula, na verdade, ele não tem muita coisa para mostrar em termos de políticas para o país. Ele mostra, na verdade, um desentendimento no seu ministério, que é realmente muito eclético, incorpora alguns partidos que nem base de sustentação do governo são, é, não se entendem. E Casa Civil e a ministra Padilha, que é de Relações Institucionais também, esses também não se entendem muito, que são os ministros de dentro de casa, né? Vamos dizer assim, eles também não. Vamos lá, o que é que você ia falar? Não, eu só ia lembrar que primeiros 100 dias é pouco tempo, né? Então, no geral, é um tempo que os governos ainda estão se arrumando, né? Eu estava comparando aí com o que aconteceu nos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, por exemplo, 4 anos atrás. Nesse período, 2 ministros do Bolsonaro foram demitidos, né? Ainda nessa largada aí, né? Então, o Lula até agora não demitiu nenhum ministro, mas, como você lembrou, tem muitos aí batendo cabeça, né? Exato, vamos ver se vai bater cabeça de verdade ou se eles vão se acomodar de alguma forma, que eu acho, dado o temperamento dos dois presidentes, eu acho mais possível que haja uma acomodação, pelo menos por enquanto, do que bater cabeça de vez. Mas, enfim, E, agora, essa, nesses... e finalmente saiu a viagem do presidente Lula para a China, né? Pera, a gente já tinha Pois falado sobre é, isso aqui outras vezes, mas agora Lula realmente já está viajando. dentro dos 100 primeiros dias, éramos para ter 4 viagens, né? Uhum. Argentina e Uruguai, é, Estados Unidos e China. Mas o mais importante, pelo menos o mais simbólico, ficou para a assinatura do presidente Lula. Chegou a Xangai agora há pouco tempo para dar posse à ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, que é um banco que não decola. Depois é que ele vai para Beijing para fazer as reuniões com o presidente Xi Jinping, quer dizer, a gente chama de presidente, mas ele é presidente do partido, né? Então, vai fazer as reuniões lá. Essa visita, nessa conjuntura agora, é muito mais delicada do que seria quando ele tinha marcado, porque agora a Taiwan foi visitar os Estados Unidos semana passada, isso tem a ver com a visita à China. Então, a relação da China com os Estados Unidos está muito tensa, um acusando o outro de tudo. O Lula, para ele interessa não entrar, não tomar lados. Ele precisa da China, a China quer investir no Brasil em infraestrutura, coisa que os Estados Unidos não querem que aconteça, porque eles querem continuar tendo a primazia de investimento em infraestrutura. Só que até agora eles não ofereceram grandes dinheiros, né? Vamos ver como é que o Lula se sai nisso.
Xi Jinping, na verdade, é o único que consegue fazer alguma coisa em prol da paz entre Rússia, ou pelo menos do fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Lula, mais uma vez, quer ser o porta-voz da paz. Vamos ver o que ele consegue. E se Xi Jinping vai dar para ele essa primazia, né? Então, assim, esses campos, assim, no tabuleiro geopolítico, o Lula está pisando em ovos com a casca muito fininha. Vamos ver o que ele vai conseguir. Tomara que não faça um omelete. Mas é o que a gente quer, que ele consiga se sair das saias justas que estão para ele e voltar bem relacionado com as duas potências, porque o que, no fundo, as duas querem, uma quer ser hegemônica e a outra quer continuar a ser hegemônica. Vamos, apesar das duas rejeitarem esse termo, mas no frigir dos ovos é isso mesmo. O retorno do Lula ao Brasil está previsto para o domingo, né? Vai ter uma parada aí, acho que no Emirados Árabes Unidos, né? E voltando aqui para o Brasil, falando do Lula, eu queria mencionar aí, a gente comentou aqui no nosso programa anterior como que foi o desempenho da popularidade do presidente Lula aí no primeiro trimestre do governo, né? Agora já estamos em abril, mas já estão saindo também algumas pesquisas novas aí sobre a avaliação do governo Lula, e agora a gente falou sobre isso. O segundo trimestre é decisivo, né? Porque com o Bolsonaro, 4 anos atrás, a popularidade dele no primeiro tri estava muito boa, mas no segundo tri já desidratou assim, muito abruptamente, né? Por enquanto, isso não está acontecendo com o Lula. Esses últimos dias aí foram divulgadas as pesquisas do Poder Data, do IPEC, e o presidente está ali ainda com uma taxa de ótimo e bom de próxima de 40%, um ruim péssimo ali um pouco abaixo de 30%, então ainda não está se manifestando, né, aquilo que aconteceu com o Bolsonaro, do primeiro para o segundo trimestre haver já uma erosão forte da popularidade. Estamos só começando o trimestre, né? Ainda tem o resto de abril, maio e junho inteiro pela frente, mas esse é o quadro atual, né? O governo Lula ainda continua apresentando um saldo positivo de popularidade, né? Não é à toa que ele está querendo dar tanta ênfase, né, a essas marcas aí dos seus governos anteriores, né, do Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, enfim, são marcas sociais muito fortes. E eu acho que esses são até projetos aí prioritários para o governo, enquanto a agenda econômica parece ainda estar um pouco andando em marcha lenta, né, Vera? Mas o presidente Lula tem que ressuscitar esses programas, que é o que ele quer fazer, mas olhando para frente. Ele não pode fazer do mesmo molde que ele fez no Lula 1 e Lula 2. E Dilma 1, que foi o Lula quase 3, 2,5, vamos dizer. Ele tem que olhar para frente, ele tem que modernizar esses programas para lançar alguma coisa que mantenha a popularidade dele. Porque se ele olhar para trás, eu acho que a popularidade pode hidratar aí, né? Eu acho que ele tem que fazer alguma coisa que seja igualmente impactante, mas com regras mais modernas. E acho que não foi coincidência, né, que a volta desses programas clássicos aí das gestões petistas, todos eles estão se dando através de medidas provisórias, né? Então já estão em vigor, né? E por falar em medidas provisórias, também tivemos aí algumas novidades, né, naquele impasse entre o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados e o presidente Rodrigo Pacheco no Senado sobre a tramitação das MPs do governo Lula, né? Finalmente, né, parece que o impasse aí começou a ser resolvido, voltaram a ser instaladas as comissões mistas, que pela Constituição é onde começam a ser analisadas as medidas provisórias, né? Só para dar uma ideia, o Lula até agora já baixou 16 medidas provisórias. Por enquanto, ontem, né, na terça-feira, foram instaladas 3 comissões mistas. Então, as outras 13
medidas provisórias, por enquanto, ainda estão no limbo, né? Mas para essas três aí já começaram a ser examinadas, e por coincidência, uma delas é a MP do Bolsa Família, e a outra é a MP do Minha Casa Minha Vida, além daquela medida provisória que reestruturou os ministérios, os órgãos do Poder Executivo, que foi a primeira MP baixada pelo Lula logo que tomou posse, né? Pois é, vamos ver agora se essa bateção de cabeça no Congresso acaba, né? Assim, entre o governo, quer dizer, o Senado e Câmara, porque eles estão batendo cabeça mesmo. Vamos agora, voltando ao Lula. Na comitiva do Lula foi o presidente do Senado, o presidente da Câmara foi convidado, mas o Lira não foi porque Renan Calheiros foi. E os dois no mesmo avião não iam. Então, porque eles são rivais da política alagoana, né? sim, sim. Nada é muito transparente. A gente tem que ver o cenário, né? Um não ir porque está tratando de assuntos particulares, não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que ele protestou. Uhum. Agora, é interessante, Vera, porque o impasse, né, entre as duas casas aí na análise das MPs parece que começou a ser resolvido, mas ali estamos falando de políticos muito experientes, né? E se a gente essas três comissões que foram instaladas para analisar MPs, todas elas é um senador na presidência e um deputado na relatoria, não é? Então, no fundo, o Lira, mesmo tendo talvez perdido aí para o Pacheco o cabo de guerra, porque as comissões voltaram a funcionar, mas até agora, pelo menos, dessas três, são os deputados que continuam sendo relatores dos projetos, que era o que o Arthur Lira queria desde o início, né? Eu acho que isso aí não acabou, não. Isso ainda vai um pouquinho. Só para amarrar esse assunto, das 16 medidas provisórias do Lula, por enquanto, só três foram criadas as comissões mistas. As outras, ainda a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? O governo tem falado que talvez algumas delas sejam transformadas em projetos de lei com urgência constitucional, outras talvez sejam incorporadas a outras medidas provisórias que já estão tramitando, mais avançadas, né? E talvez para mais algumas também sejam criadas comissões mistas, né? A gente não falou aqui a MP dos mais médicos, né? Que essa também acho que é estratégica para a imagem do governo. Essa aí acho que o governo vai se empenhar que realmente aconteça a comissão mista, né? Mas ainda tem aí algumas nuvens no horizonte, né? Eu acho que isso aí é a coisa que a gente tem que observar, e como a nossa natureza é de risco político, né, esse apresenta assim uma coisa que deve ficar no radar de todos, não que apresente risco, mas assim a tramitação é parte da estratégia de uma empresa, né? Como é que vai ser tudo isso? Não, eu lembrei agora, Vera, rapidinho, só para dar um exemplo de uma MP que provavelmente vai ser transformada em projeto de lei, e que estava gerando muito ruído aí também, é que dá ao Ministério da Fazenda o voto de qualidade, né, o voto de Minerva nas reuniões do CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, isso estava gerando aí muita preocupação em alguns setores, e parece que essa MP é uma das que vai caducar, né, vai perder validade e vai ser transformada em projeto de lei, que aí para dar mais tempo, né, de ser discutida no Congresso, enfim. Pois é. Pois é. Na área econômica, nós temos uma boa notícia, pelo menos, né? Uma. A inflação surpreendeu, baixou. Ponto para o presidente do Banco Central. Dá para ele uma folga nos argumentos como presidente. A Bolsa subiu.
e o dólar caiu. Quer dizer, esses dois andam em patamares opostos sempre, né? A bolsa e o dólar. Quer dizer, não é regra, mas é uma regra não escrita. Sobe bolsa, cai dólar. Isso mostra confiança na economia, inclusive em investimentos externos, né? Então, eu acho que abre portas. Se mantiver pelo menos esse índice, não precisa, já está bom, porque a última vez que a inflação esteve abaixo dos 5% foi em 2021. Foi 4,6%, se não me engano. Foi em janeiro de 2021, fazem 2 anos. Então, eu acho que isso é uma boa notícia e vamos ver se continua. E também no grande cenário, Campos Neto sai fortalecido nessa, né? Essa é a combinação que todo governo gosta, né? Inflação em queda, dólar em queda, bolsa em alta, né? Isso Mas por enquanto a gente está falando de um mês, né? Estamos falando de um mês, quer dizer, vamos ver se um ponto mantém. no tempo, né? A questão é se isso Ela vai só prosseguir ou precisa não. se manter nesse patamar para ser boa notícia. Ela não precisa nem cair muito, não. Mas se ela se mantiver nesse patamar, já dá uma boa folga para o governo e uma boa história para o presidente Lula contar nas suas viagens ao exterior, né? Controlei a economia. Não é bem assim, mas em todo caso, vamos lá. Deixa eu trazer, então, mais um ponto aí da agenda econômica, né, que é o projeto lá do novo arcabouço fiscal do governo, né, que ele foi anunciado com pompa e circunstância pelo ministro Haddad no dia 30 de março, já faz quase 2 semanas, mas até agora o projeto continua nas gavetas do Ministério da Fazenda, do Planejamento, ainda não chegou no Congresso, ninguém viu o projeto ainda oficial, né? Tem aqueles slides que o ministro Haddad apresentou, né, no dia 30, mas o projeto em si chegou-se a falar que talvez fosse enviado essa semana, depois da Páscoa, não aconteceu. Ontem, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, disse, né, que o projeto será enviado na segunda-feira, dia 17, para a Câmara dos Deputados. O Lula já vai estar de volta ao Brasil nessa data. Então, vamos esperar mais um pouquinho aí. Esse acho que também vai ser o primeiro teste real da força do governo no Congresso, né? O governo vai ser votar isso aí rapidamente e, se possível, aprovar com um placar aí bem folgado, né? Então, além da importância em si do tema, né? Esse projeto tem também essa outra importância aí que vai ser mostrar de fato quantos votos o governo tem no Congresso hoje. Deixa eu apontar uma coincidência muito interessante. A primeira vez que seria apresentado ao Congresso seria logo depois da viagem do presidente Lula à China, que não aconteceu, quando o ministro Haddad iria com ele na delegação. Lula não foi, Haddad não foi. Agora, os dois estão na delegação indo para a China. Vai ser apresentado no dia depois que ele chegar, se tudo correr bem, porque a gente não pode cravar a não ser lá. O fato de ser apresentado segunda-feira ou sexta-feira já furou várias vezes, então vamos esperar para ver. Mas que é uma coincidência interessante, estarem os dois juntos no mesmo avião, na mesma delegação, ver como é que essa coincidência se aplica. Ou se é coincidência mesmo, mas eu acho que não é, não. Então... De qualquer maneira, a Constituição dá ao governo a possibilidade de esperar até agosto para esse projeto ser enviado ao Congresso. Então, ele está indo aí, né, meados de abril, né, na melhor das hipóteses. Então, ainda tem ali estamos até saindo no lucro, né, nesse aspecto. Mas vamos ver, de fato, a gente não tem nenhuma garantia de que vai ser mesmo apresentado na segunda-feira, a não ser essa declaração da ministra Simone Tebet. Engraçado que ontem, também antes da ministra Tebet falar que o projeto ia ser apresentado na segunda, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, falou que ainda não tinha uma data. E aí, algumas horas depois,
Algumas horas depois, a Simone Tebet, não, vai ser Cabeças. segunda-feira. Gente, assim, é um exemplo do que a gente estava falando no começo, né, Vera? Isso. As cabeças batendo. Bom, enfim, né? Quem Eu acho viver, que verá. quem verá. Vamos ver se acomoda esse governo na parte de falar em uníssono. Isso aí não vai acontecer nunca, mas pelo menos não conflitar tão abertamente, né? Vamos ver se vai acontecer, né? Vamos ver. O que mais? Você tem algum tema aí mais sobre o qual você gostaria de falar? Não, eu acho que eu estou bem, só tenho meu destaque. Opa, começa você então. Destaque para os próximos semanas. Pelos próximos tempos, eu acho que nós temos falado muito em regulação das mídias sociais já faz tempo. Agora, com os ataques às escolas, e nós não queremos chegar aos níveis dos Estados Unidos, onde um menino de 6 anos deu um tiro numa professora, só para citar um caso, né? E como diariamente tem tiroteios. Então, principalmente as escolas, para resguardar nossas crianças, nós temos visto que nas mídias sociais todas há uma certa liberdade de combinar, de postar arma, essa coisa toda, e isso tem preocupado muito o governo do Brasil. Ontem, o ministro Flávio Dino fez uma reunião, ou anteontem, já está me escapando, fez uma Ontem, reunião terça-feira. ontem, né, com os representantes das principais mídias, quer dizer, das mídias sociais operando no Brasil, com representantes no Brasil. Todas concordaram que precisa haver um tipo de vigilância mais cuidadosa, menos o Twitter, que falou que não, liberdade de expressão é liberdade de expressão. Então, o ministro Dino já cogitou numa portaria para realmente pedir que esses perfis sejam deletados da internet. Deletados é uma palavra feita, né? Ou retirados da internet, das mídias sociais. Mas essa é uma discussão do Brasil. O ministro Barroso, inclusive, já se manifestou dizendo que essa é uma discussão que tem que acontecer. Mas essa discussão tem que acontecer nos Estados Unidos, na verdade, porque de lá são essas empresas. Então, havendo uma regulação lá, acontece uma regulação quase que automática no mundo, não é? Porque elas vão ter que obedecer às leis de lá. Então, nós estamos de olho nisso. Para o futuro, não acho que aconteça semana que vem, nem daqui 2 semanas, mas é uma discussão que deve existir, e a discussão maior é liberdade de expressão, até onde vai, né? Tem que pôr um limite. Nós vimos agora no governo passado se defendendo das mentiras, dizendo que aquilo era liberdade de expressão, quando é uma mentira. Então, tem que ver, né? Tem que definir isso aí. E é uma discussão complicadíssima. Bom, eu vou dar dois destaques, então, bem rapidinho. O primeiro, foi anunciada já a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski do STF. Já despediu. Né? Já encerrou, foi antecipada aí algumas semanas, então o presidente Lula agora já vai poder indicar, e muito em breve a gente espera o candidato a ocupar a cadeira do Lewandowski no Supremo. Vamos ver o que vai acontecer. E o meu segundo destaque é o início aí do processo orçamentário. O governo vai mandar até sexta-feira, dia 14, o projeto de lei da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Essa semana já foi instalada a comissão de orçamento, a comissão mista de orçamento, né, que vai ser presidida por uma senadora da base aliada, mas o relator vai ser um deputado do PL, né, da oposição. E a ministra Simone Tebet ontem falou um negócio muito interessante. Ela disse que o projeto da LDO ele vai ser enviado ao Congresso, mas ainda levando em conta o teto de gastos, que é a regra, por enquanto, ainda está em vigor no país, né? Está previsto na Constituição. Mas nesse projeto já vai ter um anexo lá, onde já vão constar os parâmetros desse novo arcabouço fiscal, e na hipótese e aí o Congresso aprovando o novo marco fiscal, o projeto da LDO também já vai passar a incorporar
já vai estar prontinho, né, para incorporar essa nova regra, né? O LDO vai ser o spoiler Isso. do... Na sexta-feira a gente já vai poder ver uma coisa a mais do que os slides do Fernando Haddad. Pois é, pois é. Então, Acho que é para isso, mim, então, Vera. Encerramos mais isso. um Empower Connection. Agora, voltando aí à nossa periodicidade semanal, estaremos de volta na semana que vem, na quarta-feira, dia 19. Com certeza, se o mundo não acabar, né, Rogério? Obrigado, Vera. Exato. Até para a semana. Até a semana que vem.